Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 30 de novembro, agora na Espanha, 21 horas e 34 minutos, no Brasil, 17h34. Gente, vocês vejam que a nossa cunha triangular de caráter ascendente está explodindo para cima. A próxima parada, depois de um candle comprador brutal como esse, muito provavelmente é a VWAP mensal na altura de 18.100. No diário tá bonito também a BTC. Tá avançando para cima da mediana do canal de Keltner. Nesse momento a gente botou o pavio para cima, fizemos a máxima em 17.162. É bem provável que o candle de amanhã já tenha o corpo real dele inteiro na banda superior do canal de Keltner. A mediana segue ali em 16.900, agora a gente está a 17.066. Na projeção, a nebulosidade avermelhada está estreitando bastante, o que indica que os compradores estão retomando o controle da BTC. O squeeze está em vias de abrir uma bela amplitude ondulacional compradora. O MACD está fazendo migrar forte a exponencial lenta e curta, ambas em direção à banda superior da métrica. Muita calma nessa hora. Os caçadores de fundo, gente, eles muitas vezes são pegos com calça curta. Não adianta ficar achando que você vai acertar lá o fundo exatamente. Não importa se o fundo ficou em 15.476 ou ficou em 15.616. O que importa é que vem uma mega pernada impulsiva. O DXY vai cair igual uma jaca. Há muito tempo eu não via o gráfico mensal do DXY desse jeito, com um belíssimo candle vendedor. E olha que o MACD aqui no DXY fez cruzar forte a exponencial curta, de cima para baixo contra lenta, ou seja, vem uma queda brutal do DXY, lembrando que o DXY mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, e ele guarda uma relação movimentacional de inversão com a BTC. Quando o DXY sobe, a BTC cai. Quando ele desce, a BTC dispara. No intraday, a BTC foi um reloginho suíço. Todos os sinais da sala hoje fecharam rapidamente, bateu na upper, voltou para VWAP, ameaçou beijar aqui a lower, voltou para VWAP. Nós ofertamos os sinais e rapidamente os sinais fecharam com lucro no bolso dos assinantes. E na seara fática, o CZ tweetou agora no fim da tarde, e foi um tweet polêmico em que ele dá conta de que a Kraken e a KuCoin estariam mal das pernas. Ele tweetou: atenção quanto às plataformas que ofertam annual percentual yield, ou seja, percentuais muito altos em piscinas. Enfim, ele acabou espetando a Kraken e espetando também a KuCoin, mas o fato é que ele apagou o tweet logo em seguida e muitos internautas já haviam printado a tela. E ele dá a entender que as duas estariam mal das pernas, ou seja, depois exorta os entusiastas do mundo cripto a fazerem gerenciamento de risco, dando a entender que as duas estariam mal das pernas. Vamos ver qual vai ser a repercussão desse tweet, ou se isso vai gerar mais uma guerra entre CeFIs. Lembrando que a quebra da FTX começou também com uma guerra de tweets entre o Sam Bankman-Fried e o CZ. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o regulador de valores mobiliários do Texas enviou uma intimação oficial em desfavor de Sam Bankman-Fried, solicitando uma audiência para ele ser interrogado. E o metaverso vai receber um aporte de 2 bilhões de dólares pela Animoca Brands, a proprietária da Sandbox. Segundo os gestores, esse fundo vai turbinar startups em estágio intermediário ou até inicial que pretendam investir dentro do metaverso do grupo Animoca. Eles criaram uma subsidiária, Animoca Capital. Enfim, o metaverso é o que eu falo. Isso aqui vai ser uma indústria de trilhões de dólares. Muita gente acha que não só a migração o investimento, né, do Mark Zuckerberg em direção ao metaverso, até mudou o nome, o Facebook, para Meta, mas a derrocada do market cap
dos principais projetos de metaverso do mundo cripto, acabou espalhando uma aura de desconfiança. Muita gente acha e desconfia dessa indústria, mas eu tenho para mim que essa indústria serão as redes sociais de um futuro muito próximo. E a inflação na zona do euro arrefece, desacelera. O Jerome Powell deu declarações hoje no sentido de que deve vir um viés mais dovish, não esse viés ultra hawkish na próxima reunião do Fed. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E as últimas da Ucrânia, Zelensky procura desesperadamente por geradores depois que a Rússia destruiu a infraestrutura do setor elétrico ucraniano. Agora aliados da OTAN estão numa corrida maluca por geradores para poder suprir a falta de energia elétrica, principalmente em Kiev. O Vladimir Putin continua com as operações de bombardeio aéreo. Em terra, a Ucrânia tem vencido as batalhas, mas o fato é que por ar e com drones kamikazes, o Kremlin consegue destruir a infraestrutura ucraniana. E agora o Elon Musk sente o gostinho verdadeiro de comandar o Twitter. Para quem não sabe, depois que o Elon Musk avisou que o pássaro estaria livre e que uma espécie de liberdade de expressão absolutista estaria em voga no Twitter, o fato é que o Elon Musk sentiu a dura realidade. Como na China o Twitter ele é oficialmente bloqueado, muitos chineses acessam a plataforma através de VPNs. E aí o que aconteceu foi uma guerra de bots e sensores que de forma robótica começou a inundar o tweet com os principais hashtags envolvendo os protestos contra a política de Covid-0. Na China, os sensores são hábeis para bloquear imagens e posts, mas o seu alcance é limitado quando se trata de plataformas como essa, o Twitter, que é bloqueado naturalmente, mas os VPNs acabam deixando passar. E os principais hashtags envolvidos nas manifestações acabaram sendo inundados por bots, muito provavelmente comandados pelo regime chinês. Enfim, parece que o Elon Musk não dá muita trela para esses bots que atuam fora dos Estados Unidos. E ele estaria só controlando esse tipo de interferência na plataforma quando se trata de polêmicas dentro dos Estados Unidos. Agora, a comunidade exorta o Elon Musk a controlar esses bots que acabam, na prática, censurando os chineses que, mesmo com o VPN, conseguem acessar a plataforma. Enfim, é o novo normal. A BTC segue explodindo aqui de forma ascendente. A próxima parada, gente, é 18.100, 18.200. Se romper, só vai parar na upper aqui da nossa banda de VWAP mensal, que se confunde com esses topos aqui, ó. Se a gente olhar lá no gráfico diário, vocês vejam que 21.300, 21.400 foram esses últimos topos aqui, e também aqui o centro gravitacional desse setor mais espesso da nuvem. Se a gente romper a VWAP mensal em 18.200, é muito provável que a gente faça uma visita a esses topos em 21.400. A BTC segue acumulando, mas é fatal que a gente teste 18.200, 18.100, talvez até 18.300 na VWAP mensal. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã com a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.